Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa acompanhar os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Dá uma olhadinha aqui na descrição que eu separei alguns links para vocês darem uma olhadinha, o material que eu separei para vocês. Hoje eu vou falar especificamente sobre noções de orçamento público, lei de diretrizes orçamentárias. Esta é a segunda aula deste tópico, onde eu vou tratar sobre a LDO, ok? Então, se você ainda não viu o vídeo anterior, procure por aqui no canal, vou deixar também no link da descrição para que vocês possam pegar a sequência. É importante que se tenha em mente a sequência desses conteúdos, por quê? A lei que nós vimos anteriormente foi a lei do plano plurianual, e ela vai ser a responsável por ser a base para a lei de diretrizes orçamentárias. Então, uma coisa precisa da outra. É importante que vocês tenham isso em mente nos estudos. Antes de avançar, eu quero destacar também o seguinte. Lá na aula do eixo temático 1, quando eu falei sobre planejamento e gestão estratégica, falei para vocês sobre os conceitos, princípios, etapas, níveis. Lá do item número 1 do eixo temático 1, eu falei que o planejamento ele se divide em três tipos. Ele é de três tipos, basicamente. Ele se divide em planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Então, a lei anterior que nós vimos, que foi o plano plurianual, ele pertence ao planejamento estratégico. E como nós vimos, todo planejamento é interligado um ao outro, um vai dando origem ao outro e o segundo dando origem ao terceiro e assim sucessivamente. Então, o plano plurianual que nós estudamos primeiro, ele é um tipo de planejamento estratégico. A lei que nós vamos ver agora, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela pertence ao planejamento tático. E mais à frente, quando nós formos falar de lei orçamentária anual, é importante ter em mente, a partir de agora, que é um tipo de planejamento operacional. Então, os planejamentos vão se desdobrando em estratégico, tático e operacional. E, seguindo a mesma sequência, nós temos o plano plurianual, dele nós vamos extrair a lei de diretrizes orçamentárias e dela nós vamos extrair a lei orçamentária anual. É importante ter isso em mente para que nós possamos avançar. Onde está disciplinada a lei de diretrizes orçamentárias na nossa Constituição? Lá no artigo 165, parágrafo 2º, que diz o seguinte: a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, aqui nós estamos no âmbito federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal, foco na palavrinha fiscal, já já eu volto a ela, e respectivas metas. Em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração de lei orçamentária anual, foi o que eu já havia falado ainda há pouco, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Abrir aqui a Constituição para que a gente possa fazer a comparação, aqui é o artigo 165, tá? Para que a gente possa fazer a comparação entre o que a Constituição fala sobre o plano plurianual e o que ela fala sobre as diretrizes orçamentárias. Aqui no parágrafo 1º do artigo 165 diz o seguinte: a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, nós já falamos também sobre cada um desses elementozinhos aqui do parágrafo 1º, as diretrizes, objetivos, metas da administração pública federal para as despesas de capital. Então, nós estamos falando aqui de despesas de capital. E outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, o plano plurianual tem como objetivo tratar das despesas de capital e outras despesas decorrentes dela. Enquanto, descendo aqui mais um pouquinho, indo aqui até o parágrafo 2º, diz que a lei de diretrizes orçamentárias trata especificamente de diretrizes de política fiscal, visando manter uma trajetória sustentável da dívida pública. Então, basicamente, nós estamos vendo aqui a diferença entre o plano plurianual, segundo a Constituição, e a lei de diretrizes orçamentárias. A partir de agora, eu vou tratar somente como LDO. Nas aulas anteriores, eu falei para vocês que o artigo da Constituição que trata sobre os prazos dessas leis que nós já vimos, o PPA,
e a LDO é o artigo 9º, que diz o seguinte: cabe à lei complementar, item 1, inciso 1, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Porém, nós ainda não temos lei complementar que defina esses prazos. Então, por conta disso, nós temos que nos reportar ao ato das disposições constitucionais transitórias, lá no seu artigo 35, parágrafo 2º, que vai tratar sobre essa lei de forma provisória enquanto não é votada ou elaborada a lei complementar. Lá, o parágrafo 2º diz o seguinte: até a entrada em vigor de lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 2, serão obedecidas as seguintes normas. Aí ele vem dizer o prazo, né? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Nós já sabemos o que é exercício financeiro, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Vamos lá. Então, perceba que aqui, na nossa Constituição, diz no artigo 165 que as leis orçamentárias, estas leis aqui, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, são de iniciativa de quem? Do Poder Executivo. Então, quando a lei aqui nos diz que deve ser encaminhado, está se referindo ao Poder Executivo. O Poder Executivo vai encaminhar, melhor dizendo, encaminhar o projeto de lei para onde? Para o Poder Legislativo. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, sendo que o exercício financeiro aqui no Brasil vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro, e devolvido para a sanção de quem? Do Poder Executivo, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Tem vídeo aqui no canal falando também sobre essa questão da duração da legislatura, da sessão e do período, mas eu vou reforçar aqui rapidamente. A Constituição, lá no artigo 44, no parágrafo único, vai dizer que a legislatura dura 4 anos. Então, nós temos o seguinte: a legislatura aqui vai durar 4 anos e ela é composta de 4 sessões. Cada sessão vai iniciar em 2 de fevereiro e vai finalizar em 22 de dezembro. E assim encerra e inicia novamente até completarem as 4 sessões que correspondem a uma legislatura. E cada sessão vai compreender 2 períodos. A divisão dos períodos é mais ou menos assim. Este período aqui inicia em 2 de fevereiro e vai até 17 de julho. Depois ele reinicia, tem um recesso legislativo, né? Ele reinicia em 1º de agosto e finaliza em 22 de dezembro. Cada sessão tem 2 períodos e ao todo uma legislatura tem 8 períodos.